Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo de número 7, verso de número 24. E hoje nós iremos falar de um tema, de uma palavra muito poderosa para a nossa vida. E eu creio que Deus vai falar com todos. Mateus capítulo 7, versículo 24. Todos acharam? Se você não tem Bíblia, acompanha com a gente aqui no telão. Estamos usando a versão NVT da Bíblia online. E eu creio que você vai conseguir fazer essa leitura com a gente. Diz assim a palavra de Deus. Mateus 7, 24 em diante. Jesus disse assim: quem ouve as minhas palavras e as pratica, é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações, e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica, é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações, e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Vamos orar e agradecer a Deus por mais essa palavra. Senhor Jesus, aqui nós estamos, ó Pai, diante de Ti, em oração, para que o Senhor possa nos dar uma boa palavra nessa noite. Louvado seja o Seu nome, engrandecido és o Senhor. Venha sobre cada coração que está aqui, presente aqui. Nós queremos Te ouvir. Nós queremos Te ouvir. É isso que nós te clamamos. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Nos dê uma boa palavra. Glória a Deus. E olha só que palavra poderosa que Deus nos deu nessa noite. O tema que nós iremos falar hoje é a rocha firme, ou a rocha que é Cristo. E a gente sabe que Jesus ele vai dizer isso logo no final do Sermão da Montanha, após ele pregar uma série de temas, diversos temas. É no encerramento do Sermão da Montanha, uma das passagens e do sermão mais poderosos que Jesus pregou, que nós iremos ver, que lá no fechamento ele vai nos dizer isso, que quem ouve as minhas palavras e as praticam é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. E Jesus ele estava ali falando sobre muitos temas, e eu posso citar alguns aqui. Ele vai desde o capítulo de número 5 falar sobre as bem-aventuranças, ele vai falar sobre o sal e a luz, ele vai falar sobre a lei, sobre a ira. Jesus ele vai falar sobre o adultério, sobre o divórcio, sobre juramentos. Ele fala sobre vingança, sobre o amor aos inimigos, sobre oração, sobre jejum, sobre os tesouros no céu. Ele fala sobre a luz do corpo, os dois senhores, as preocupações, a porta estreita e uma série de outros temas ou subtópicos que ele está ali naquele monte, com todo o povo, com os discípulos, é claro que um pouco mais próximo, ensinando, transmitindo aquilo que o próprio Deus falava pela sua boca. E aí, após ele dizer tudo isso, ele fecha o Sermão da Montanha, ou a lista, a série de ensinos, de temas importantes, relevantes para o nosso dia a dia, dizendo que você precisa gravar as palavras, você precisa guardar no seu coração, você precisa guardar na sua mente, você precisa praticar. Porque senão não adianta. É por isso que a pregação é muito importante dentro do templo, dentro da igreja.
Nós sabemos a importância da oração, sabemos a importância do louvor, sabemos a importância do momento de oferta e também temos que reconhecer a importância da palavra. Porque por algum momento da história, o púlpito, ele foi colocado de lado. Principalmente no começo, onde o catolicismo tomou conta de toda a cristandade. A gente vai ver que o púlpito, ele é tirado. E se você for em algumas igrejas, lá na Inglaterra, ou lá nos Países Baixos, ou então lá naqueles países, ou naquelas igrejas da Idade Média, você vai ver que o púlpito não é ali, porque eles tiraram a palavra e eles nomearam um termo em latim que significa ex cátedra, que somente o Papa ele teria autoridade, uma autoridade maior do que a Bíblia. Mas a gente vai ver ao longo da história que tudo isso traz um desastre, algo muito ruim para a igreja. E aí, lá no século XV, com a reforma, mais propriamente dito, século XVI, a gente volta o púlpito, a centralidade da palavra, para a igreja. Porque a palavra de Deus, ela é tudo que nós precisamos para sobreviver. Um louvor bem produzido ou composto por alguém que é espiritual, nada mais é do que uma pregação cantada. E a palavra, ela não pode sair de cena da nossa vida. Nós precisamos nos alimentar da palavra. E essa palavra que foi falada há aproximadamente quase 2000 anos atrás, ela surge efeito até hoje nas nossas vidas. Porque todos aqueles que decidem viver uma vida para Cristo, uma vida com Deus, mediante a tua palavra, ele muda de caráter, muda de personalidade, muda de história. E a gente conhece hoje muitos homens que talvez a gente poderia olhar e falar, esse daí, eu não acredito. O próprio Paulo era alguém que perseguia, era alguém que maltratava, era alguém que matava. Mas o que aconteceu? Mediante a voz de Deus, a palavra de Deus, ele se converte. E ele agora é alguém que anuncia a palavra. Muitos outros homens, muitos ateus, muitos homens na história que fizeram muitos maus para a sociedade, quando estavam mediante a palavra, não conseguiram ficar de pé. E qual que é o propósito da fala de Jesus? É instruir, é ensinar os ouvintes, aquele povo, aquela multidão que estava diante dele, por meio da palavra. E quem ouviu a palavra do Senhor, a gente vai ver que no versículo de número 24, o próprio Jesus, ele diz, quem ouve minhas palavras e as pratica. Quem ouve, porque não é só ouvir, mas é também praticar. Ele está dizendo quem ouve e as pratica. Então a palavra de Deus, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser anunciada. E é por isso que em algum momento da história, a gente vai ver aquela passagem onde diz que como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não há quem ouça. Se não tiver ouvinte para ouvir a mensagem do Senhor, como que o evangelho vai poder crescer, se expandir, converter, trazer à existência aquilo que estava morto? É por isso que ele vai dizer que quem ouve, então você precisa ouvir a palavra do Senhor. Mateus 13, do 18 ao 23, a gente vai ver que Jesus, ele dá várias lições ou vários exemplos contando uma parábola chamada parábola do semeador. E ele vai falar sobre as sementes que caíram em várias terras. Só que a semente que vai frutificar, é isso que ele vai falar no versículo 18. Agora ouçam a explicação da parábola sobre o lavador que saiu a semear. E no 23... o próprio Jesus, ele vai dizer, e as que caíram em solo fértil, ou seja, num coração bom, numa terra boa, representam os que ouvem e entendem a mensagem, e produz uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior, que é a quantidade semeada. Eu quero que você entenda nessa noite que cada semente que é lançada e que
que cai na sua terra, que é o seu coração, e que você cultiva, e que você molha, e que você rega, e que você alimenta, essa semente, ela não morre, mas ela se multiplica. Quantos estão comigo aqui? Pensei que você estava dormindo. Então essa semente se multiplica porque nós cultivamos. E é assim que acontece com um agricultor, aquele que cultiva, aquele que rega ali, aquele que cuida, aquele que zela, aquele que protege quando o sol está muito forte. É aquele que a terra vai produzir não só uma colheita de 30, mas 60 e até 100 vezes maior. A gente vai ver que o zelo pela palavra, como o próprio Jesus, ele fala em Mateus 13, do 18 ao 23, ele fala da palavra, é aqueles que ouviram. E a gente vai ver o salmista Davi, lá no Salmo 119, versículo de número 105, onde ele vai dizer: tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo de número do 1 ao 6, ele vai dizer também: como são felizes os íntegros, os que seguem a lei do Senhor, que é a palavra do Senhor. Como são felizes os que obedecem os seus preceitos, que é a palavra do Senhor. E os buscam de todo o seu coração. Versículo 3, não praticam o mal e andam em seus caminhos, anda na palavra. Tu nos encarregaste de seguir fielmente tuas ordens, a palavra de Deus. Meu grande desejo, o salmista ainda continua no versículo 5, é que minhas ações sempre reflitam em teus decretos, em tuas palavras. Então não ficarei envergonhado, diz o salmista, quando meditar em todos os teus mandamentos, ou então todas em suas palavras. A palavra de Deus é luz para a nossa vida. E se nós não nos apegarmos à palavra de Deus e pararmos de viver uma vida superficial, nós não iremos romper, nós não iremos vencer. Aqui o salmista Davi, ele vai falar das leis que se refere à palavra, ele vai falar dos preceitos que se refere à palavra, ele vai falar dos caminhos que se refere à palavra, das ordens, dos decretos e dos mandamentos também. Em cada verso ele vai dizer: Senhor, não me afaste da tua palavra. Isso que ele já inicia o salmo de número 1, dizendo: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros d'água, cujo dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Se você tiver a palavra de Deus como a espada na sua vida, como nos refere Efésios capítulo de número 6, nós não iremos perder uma guerra nessa vida presente. Então é por isso que ele diz: quem ouve as minhas palavras, porque ele é a palavra. E eu quero te provar isso quando João fala que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. O verbo era quem? Era Deus. Jesus é a palavra. E Ele está presente aqui em nosso meio, Ele está presente aqui com a sua lei, com os seus decretos, com a sua ordem, com os seus mandamentos, com os seus caminhos, com os seus preceitos, com os seus decretos nas nossas vidas. Versículo 24, após ele dizer da palavra, ele vai dizer que quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Então ele está dizendo que viver, nos termos da palavra de Deus, é viver uma vida em construção. Nós estamos construindo. E eu quero te perguntar nessa noite, eu quero na verdade falar algo, que todos nós estamos construindo algo. E eu quero te fazer uma pergunta: onde é que você está construindo esse algo? Onde você está construindo?
Todos nós, a nossa vida é um período, é uma fase contínua de construção. E onde você está construindo? Como você está construindo? A gente sabe que ela não acontece da noite para o dia, mas ela acontece entre um período de tempo. Ninguém começa a sentar um tijolo hoje e amanhã a casa está pronta. A não ser que se for as casas de isopor dos Estados Unidos, né? Tem muita. Começa hoje, amanhã termina, mas eu não estou falando disso, eu estou falando de construção de rocha. Não é algo que o lobo mau vai chegar e vai soprar, né? Então, isso tudo tem um período, um processo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, vai dizer que há um momento certo para tudo, um tempo para toda atividade, para cada atividade debaixo do céu. Então nessa noite nós precisamos primeiramente ouvir a palavra. E nós precisamos a partir de agora, quando eu já ouvi a palavra, quando eu já tomei ciência da palavra, construir a minha vida em cima da palavra, que é a base forte de Jesus. Nós precisamos construir a nossa vida em Deus. Nós precisamos construir em Deus, e isso não é da noite para o dia. Eu tenho que falar isso para você. Não é da noite para o dia que você já vai construir uma bela casa, uma mansão, não, mas é um período, é uma fase, são momentos, é um crescimento progressivo até que sua casa esteja pronta. O nosso maior ativo é o tempo. E eu quero te dizer nessa noite que você venha construir com Deus. Construa com Deus aquilo pelo qual você está construindo. Não construa sem Deus. É isso que a palavra vai dizer, que será tão sábio como a pessoa que constrói sua casa em uma rocha firme. Construa em Deus, por intermédio da palavra, que a palavra do Senhor, ela seja o caminho pelo qual nós iremos prosseguir. Construir com Deus, como diz a palavra, é construir em uma rocha firme. Só que eu quero te dizer que existe um processo para construir com Deus. Como eu comecei a dizer aqui, algumas pessoas na vida acha que é da noite para o dia, mas não, tem um processo, existe um processo. E você precisa entender isso. Nem sempre esse processo de construção na sua vida vai ser um processo que vai te agradar 24 horas. O processo de construção na sua vida vai te trazer alegria. Nem sempre o processo de construção na sua vida vai te trazer momentos gloriosos e virtuosos. Existem algumas pessoas que vão passar por nossas vidas nesse processo. Existem algumas pessoas que vão ficar na nossa vida nesse processo. Existem algumas pessoas que vai apenas tentar nos tirar do caminho e do propósito. E talvez você já viveu um momento assim, momento em que você estava indo tão bem, momento em que você estava construindo, só que chega um momento em que parece que você não quis mais continuar. Por intermédio de alguém que falou alguma coisa para você parar. Por intermédio de algumas pessoas que chegaram e falaram para você desistir de construir do processo. Mas eu quero te dizer nessa noite que você precisa voltar. Você precisa começar a reconstruir novamente. Você precisa construir sua vida em Deus. Você que talvez estava longe dos caminhos. Você que talvez estava vivendo o processo, mas não aguentou. Eu quero te dizer que você não aguentou porque você olhou para o vento, olhou para a tempestade. Mas você precisa olhar para a mão forte do Senhor que te sustenta, igreja. Então algumas pessoas vão passar. E eu falo de pessoas porque nem sempre o processo ele para do nada, sempre é por intermédio de algumas pessoas. Pessoas negativas que nos aproximam de nós. Pessoas com pensamentos malignos que se aproximam de nós. Ao invés de nos fortalecer, ao invés de nos fazer caminhar, nos faz regredir.
Ao invés de nos abençoar, ao invés de nos motivar, nos amaldiçoa. Só que eu quero te dizer que esse processo, ele sempre vai ser assim. O que você não pode é olhar para ninguém. O que você não pode é ligar para nada. Foque em Cristo. Não desista. Não desista do processo. Algumas pessoas, você pode ter certeza que vai chegar na nossa vida para nos ensinar algo. Algumas pessoas, outras pessoas vai chegar na nossa vida para nos amadurecer em algo. E outras pessoas vai passar por a nossa vida para fazer com que nós possamos ver coisas que nós não estávamos vendo. Então todo processo, quando ele é doloroso, não significa que é para você parar, mas significa que é para você amadurecer. E somente os filhos maduros, é o que nós temos sempre falado aqui, que Deus ele tem se revelado, que Deus ele tem a se revelar. Então, período de construção na sua vida, no seu ministério, na sua família, nos seus negócios, na sua casa, é um processo e requer tempo. Porque se não fosse pelo tempo, tudo existiria de uma hora para outra. Mas como nós lemos aqui em Eclesiastes, há um momento, há um tempo determinado para todas as coisas, cada atividade, debaixo do céu. Então você precisa entender o processo. Eu não sei se esse processo talvez ele vai atrair alguns relacionamentos que talvez você vai precisar levar esse relacionamento até o fim, ou talvez quebrar relacionamentos. Talvez desaliançar com pessoas que não querem ver o seu progresso, o seu processo. Porque talvez você esteja construindo, mas as pessoas que estão ao redor estão vendo que você está crescendo, está progredindo, mas eles não querem. E a pior coisa é quando nós estamos em um processo de crescimento, de estruturação, de construção na nossa vida. E tudo que acontece é pessoas que querem parar esse projeto, começa a chegar. Nós ficamos desanimados, nós ficamos entristecidos, nós ficamos talvez dando ouvido para essas pessoas, mas não, você não pode mais parar. Esse é o momento em que você já amadureceu, esse é o momento em que a vida já te ensinou, e tudo que Deus quer que você construa na rocha eterna que é Ele. Quantos estão me entendendo nessa noite? Você precisa construir em Deus. Não dá ouvido para ninguém, porque as pessoas muitas das vezes vêm participar do nosso círculo, participa do nosso círculo de amizade, do nosso círculo de amigos, para não nos ajudar, não nos promover, mas nos derrubar. Então você precisa parar de dar ouvido para essas pessoas. Eu estou dizendo para você que está chegando agora. Estou dizendo para você que está voltando agora para os caminhos do Senhor. Eu estou dizendo para você que já está há algum tempo também servindo ao Senhor. Não desista, não pare. Enfrente o processo, porque você vai vencer. E muitas das vezes viver o processo não é simplesmente esperar que Deus ele faça sozinho tudo em nós. Rick Warren, ele vai dizer no seu livro Uma Igreja com Propósito, que nós não podemos esperar que Deus construa algo para nós, mas nós temos que esperar que Deus construa algo com nós. E tem muita gente esperando que Deus faça para ele, mas Deus ele quer fazer com ele, com você, nessa noite. Deus ele quer fazer a partir de você. Deus ele quer construir a partir de você. Deus ele quer mudar essa história a partir também de você, não só dele. Ele quer fazer, mas ele quer fazer com você. E como que você vive isso? Você vive isso por intermédio da palavra. Quando você busca, quando você ora, quando você ajoelha, quando você se posiciona diante do Senhor. Ele diz: eu estou contigo. E você vai vencer essa batalha. Você vai vencer esse processo. É um processo que não dura pouco tempo, mas dura uma vida inteira. Nós precisamos construir. É por isso que eu gosto daquela canção do Juliano Som, onde diz assim: eu vou construir
minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou construir minha vida em ti, pois tu és o meu fundamento. Cristo é o fundamento para a nossa vida. Cristo é o fundamento para a nossa história. Cristo é o fundamento para o nosso ministério. Ele é o fundamento para a nossa família. Ele é o fundamento para esse relacionamento que talvez está se acabando. Ele é o fundamento para esse ministério que talvez está falindo. Ele é o fundamento, aleluia, para a sua vida diária. Ele é o pão que nos alimenta. Ele é a rocha. Ele é Cristo. Ele é Deus. E Ele escolhe fazer com nós, construir com nós. Não simplesmente só Ele construir, mas com nós, a partir de nós. Ele é o construtor. E é por isso que Ele vai dizer, é como uma pessoa que constrói. E quando nós falamos em construção, é o que eu falei, não é da noite para o dia, mas é uma vida. É uma vida de mudança de hábitos. É uma vida de você olhar para a figura de Jesus e cada dia, toda manhã, dizer para Ele através da oração: eu quero ser como o Senhor. Eu quero, ainda que eu não consiga ser, mas eu quero me aproximar de santidade. Através da santidade eu quero me aproximar, até que todos nós sejam ajustados ao ponto em que nós possamos ser parecidos com Jesus. Esse é o processo. É isso que nós precisamos ser. É isso que nós precisamos fazer. Então não vamos olhar para as pedras que colocaram no meio da nossa construção, o processo, para as pedras ou os espinhos que colocaram no meio do nosso processo. Vamos construir. Vamos olhar para frente. Vamos olhar para Cristo. Vamos caminhar por um propósito. Os homens que mais venceram nesse mundo foram homens que olharam para o final, o resultado final. O que talvez motiva muitas pessoas, e eu lembro até hoje, quando eu entrava em algum lugar para trabalhar, o que me motivava era o salário que eu iria receber. E muitas das vezes era tão pouco, mas o que motivava a gente trabalhar, a gente passar o mês inteiro ali, né, ralando, acordando cedo. Se eu olhasse para um momento, a preguiça vem. E você já passou por isso. Mas se a gente olhar para o salário final, se a gente olhar para a recompensa, foi isso que os homens de fé fizeram. Abraão começou a sua história olhando para o final. Noé começou a sua história olhando para o final. Você precisa seguir Cristo olhando para o final, o momento da nossa redenção, o momento em que Ele vier nos buscar, os céus que nós temos, o presente que nós já ganhamos, porque Ele já nos selou com o seu Espírito. E esse selo é o penhor do Senhor, é a penhora, é a moeda de compra, é a entrada que Ele nos deu por nós. E por isso que nós não podemos parar. Edifique sua vida em Cristo, porque Ele é a rocha. Ainda no versículo de número 24, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. É tão sábio como uma pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Nós iremos ver que nesse momento Jesus ele estava falando dele para ele. Se você guardar minhas palavras, se você construir sua vida na minha palavra, você não vai ter construído em qualquer lugar, mas você vai estar construindo na rocha firme, que sou eu. É isso que Jesus está dizendo. Ele é a rocha, Ele é a pedra, Ele é o fundamento. E Ele é o fundamento da sua vida. Eu quero te perguntar nessa noite, Ele é o fundamento da sua vida? Cristo é o fundamento?
Cristo é a rocha da sua vida. Ele precisa ser o nosso fundamento. Porque se o nosso fundamento for outras coisas, nós não iremos resistir. Talvez o seu fundamento é o seu ego, o seu orgulho. Talvez o seu fundamento é a sua arrogância. Talvez o seu fundamento é um ídolo que você tem, é algo que você adora mais, tirando Deus de cena na sua vida. Talvez o seu fundamento aqui é um Deus oculto, que ocupa o lugar do Deus grandioso. É um Deus com um D minúsculo que ocupa o lugar na sua vida e está posicionado, ou está no lugar do Deus com D maiúsculo, que é o nosso Deus, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Nós não podemos trocar o lugar de Deus em nós. Nós não podemos trocar o lugar de Deus na nossa vida. Talvez na sua vida seja a ganância, seja a arrogância, seja o orgulho, seja algo desse tipo. Mas ele vai dizer que quem ouve as palavras e as pratica é tão sábio que constrói sua casa em uma rocha firme. E eu gostaria de usar aqui alguns versículos para dizer que nesse momento Jesus, ele estava dizendo que ele mesmo era a rocha. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Vai dizer, bebiam de uma rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Mateus 16, 18. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, ou sobre esta rocha, que é Ele, edificarei a minha igreja. Salmos 18, 2. O Senhor é o meu rochedo, ou a minha rocha. O salmista vai dizer, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Isaías 28, 16. Portanto assim diz o soberano, o Senhor, veja, ponho em Sião uma pedra ou uma rocha testada, uma preciosa rocha angular. Efésios 2, 20. Edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular, a rocha. 1 de Pedro 2, 4. À medida que vocês se aproximam dele, a rocha que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Cristo é a rocha. Ele é o alicerce. Ele é o fundamento para a nossa vida. Ele é tudo que nós precisamos para viver. E por isso que tem muitas pessoas que não conhecem, não se aproximam, não sabem disso, porque não leem, não estudam, não buscam esse Cristo, esse Deus, que por intermédio de Jesus revelou toda a sua glória na cruz, destruindo todos os principados e potestades. Você precisa que as escamas saiam dos seus olhos. Você que ainda não conhece esse Deus, Senhor, venha, Pai, sobre a tua igreja nessa noite. Tu és um Deus poderoso, tu és um Deus fiel, Ele é a rocha é Cristo. E nós precisamos buscar esse fundamento. Nós sabemos que a estrutura de um prédio, para que ele possa se manter de pé, tem que ser uma estrutura muito forte. E talvez você tenha construído a sua vida em alicerces fracos, em alicerces que não é alicerces da palavra de Deus. Mas essa noite eu te convido, construa em Deus, construa com Deus. Você acabou de assistir um vídeo e eu já quero que você compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, ative as notificações para quando nós postarmos novos vídeos aqui no nosso canal, o YouTube ele possa te notificar. Que Deus abençoe sua vida, obrigado por assistir esse vídeo, até a próxima, que Deus te abençoe, um forte abraço, valeu!